Boa tarde a todos. Hoje é domingo, 8 de maio de 2022, 17 horas, e esta é a nossa 90ª reunião virtual de estudos da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil. E hoje nós estudaremos o capítulo 15 do livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, com o título Cristo e Sua Missão, apresentando hoje o tema A Estrela de Belém. Iniciaremos os nossos estudos, criando um ambiente espiritualizado por meio da oração Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Bom, como eu havia falado, hoje o nosso trabalho que nós vamos discorrer será sobre a Estrela de Belém, que foi utilizada pelos Reis Magos como orientação para a chegada até o lugar em que Jesus nasceu. E este é um tema que a gente sabe que intriga muito a ciência materialista, intriga também alguns estudantes ocultistas. Muitos desses cristãos olham para a estrela como um sinal milagroso que marcou o nascimento de Cristo. Mas tem alguns teólogos que defendem que a estrela cumpriu apenas uma profecia. Agora, tem alguns que vão um pouquinho mais longe, tá? Alguns astrônomos que fizeram algumas tentativas de ligar a estrela a fenômenos astronômicos como a conjunção de 3 planetas. Entre eles Júpiter, Saturno e Marte. E próximos a eles estão Vênus, Mercúrio e Sol. E ainda está muito forte na nossa imaginação popular que frequentemente a estrela de Belém ela está representada como uma estrela com cauda, isto é, um cometa. E temos ainda aqueles que acreditam que seja apenas uma piedosa ficção que foi criada. E nós, como estudantes dos ensinamentos ocultos, como é que nós podemos ver e entender esta passagem? Nós vamos deixar aqui essas colocações e, até o final dessa apresentação, cada um irá tirar a sua própria conclusão e que certamente serão esclarecidas. Vamos iniciar fazendo um breve relato do nosso caminho evolutivo para entendermos a quantidade de ajuda que tivemos de várias hierarquias nesse nosso desenvolvimento. Eu não vou fazer aqui um relato, nem colocar algo muito profundo, tá? No que a gente já viu. Eu apenas vou citar a época para que a gente possa entender o ponto de vista que nós precisamos partir sobre as hierarquias divinas, tá? Então, houve um tempo em que nós vivíamos dentro do Sol. Um tempo em que nós vivíamos naquela névoa ígnea central. E ali nós permanecemos até a chamada época hiperbórea. Dentro do Sol, nós cristalizamos tanto a ponto de não respondermos mais
as altas vibrações que para outros seres solares que lá existiam, era fácil responder àquelas vibrações. Estes sim podiam progredir sobre as vibrações solares, mas nós não tínhamos a mínima condições de progredir dentro do Sol naquela época. Nós havíamos cristalizado uma parte daquela nebulosa ígnea para nos resguardar, para nos proteger. E, em consequência disso, tivemos que ser descartados. Nós fomos tirados daquele lugar e fomos, então, conduzidos pelos senhores da chama a uma distância apropriada fora do Sol. Quando a gente diz que é uma distância apropriada, era exatamente a distância que, para o nosso desenvolvimento naquele momento, nós precisávamos ainda das vibrações solares. E mesmo assim, depois que nós fomos expulsos, vamos dizer assim, do Sol, parte de nós ainda se encontrava em uma condição menos favorável e acabou cristalizando ainda mais. E, novamente, nós fomos expelidos do planeta Terra, formando agora o que nós conhecemos como Lua. Esses seres que agora habitam a Lua cristalizaram-se demais, ficando para trás de nós, e por isso tiveram que ser afastados. Porém, destas duas fontes provém duas classes de vibrações. As espirituais, que vêm do Sol, e as tendências solidificantes, que vêm da Lua, que nos ajudam. Então, veja, o equilíbrio entre essas duas classes de vibrações, que vem do Sol e que vem da Lua, é que nos capacitam a manter os nossos corpos unidos. Então, a Terra, na época lemúrica, onde a sua condição naquela época da lemúrica era ígnea, e vivíamos nas partes mais duras e resfriadas. Existiam ali massas e incrustações, e em volta dela existia água em ebulição, sendo muitíssimo frequentes as erupções vulcânicas. Nesta época, o ser humano era totalmente inconsciente, portanto, era totalmente guiado pelas hierarquias criadoras. Usavam sua força unicamente para construir os seus órgãos internos. Nesta época, o ser humano possuía 3 veículos inferiores: o de desejos, o vital e o dente. Mas o espírito ainda se encontrava fora destes corpos. E aqui cabe, então, uma pergunta. Em que época apareceu os primeiros templos de mistérios? Que é isso que a gente vai tratar hoje também. Época lemúrica. Isso mesmo. Realmente foi no continente lemuriano que se estabeleceu os primeiros templos de mistérios. Os pioneiros de uma nova raça e foram conduzidos aos templos de mistério para lhes dar o ensinamento e o treinamento que os qualificassem como líderes e orientadores dos menos evoluídos que eles. Planeta Terra, o tempo passou. Na época lemúrica, na época plana. O tempo passou e o continente lemuriano foi desaparecendo na medida em que a Terra se condensava. E cada vez mais essa atmosfera de névoa ígnea da lemúrica transformava-se em uma névoa muito densa. Até por volta da primeira parte da época Atlântica, quando ela surgiu das águas. Notem
que no primeiro terço da época Atlante, a humanidade formava uma irmandade. A divisão ainda não havia começado. Nós, humanos, constituíamos uma fraternidade universal e o ritual do batismo, que hoje torna uma pessoa membro de uma sagrada irmandade, é uma reminiscência daqueles tempos, onde ainda éramos inconstruídos. Mais à frente, na época Atlante, tivemos o nascimento da nossa quinta raça Atlante, que eram os semitas originais. Durante sua evolução, os guardiões da humanidade deram a cada nova civilização uma religião, que era perfeitamente adaptada ao desenvolvimento desse povo, ao cumprimento e à sua missão como fator de evolução, da evolução humana. Todas e cada uma das religiões mundiais foram abençoadas por uma alta iniciada feminina que tem tido o privilégio de ser a Mãe Imaculada, do iluminado ser, que veio como indicador do caminho para aquela raça. Portanto, na antiga dispensação, o caminho da iniciação não estava aberto senão para poucos escolhidos. Somente esses poucos escolhidos, eles podiam seguir o caminho da iniciação. O ritual iniciático só acontecia em certos momentos do ano, pois era quando o impulso espiritual era mais forte. Nos tempos iniciáticos, tanto da Lemúrica como nos tempos da Atlântida, a consciência dos candidatos era conduzido para que pudessem estudar os registros da memória da natureza e que ali eles viam a gloriosa missão da mãe e do menino. Eram levados ao templo e ali reunidos para que pudessem desenvolver um grau apropriado de frouxidão entre o corpo vital e o corpo denso necessário à iniciação. A separação entre estes dois corpos tem de efetuar-se para que possa desprender os dois éteres superiores dos dois éteres inferiores. Isso não podia ser feito com a humanidade comum, e ainda estava muito ainda subjugada ao corpo de desejo. Então, eu faço uma pergunta. Antes da vinda de Cristo, como um ser escolhido pelas hierarquias era iniciado nesses templos de mistérios? Era iniciado no mundo de desejo, é isso? Não. Antes da vinda do Cristo, como uma pessoa escolhida. Como que era a iniciação deles? Em transe. Eles tinham que entrar em transe profundo para poder fazer o processo iniciatório na época. Não tinha outra maneira que não fosse dessa maneira. Isso mesmo. Era mais difícil até, né? Então, antes da vinda do Cristo, né, os candidatos à iniciação, eles entravam em transe. Isso então não se dava no mundo do desejo? Ele não ia para o mundo do desejo? Não, porque quando ele... eu não sei se vou responder, depois alguém me corrige, tá? Porque para ele tinha que estar no mundo, ele tinha que ver o estado de vigília, ele não conseguia fazer, mas não no mundo do desejo. Eu acredito que seja um pouquinho mais para cima, eu não sei. Só se for no mundo do desejo superior. Mas eu acho que não saberia se alguém puder responder aí, eu não... Não, o fato de você estar em transe profundo, na verdade, você não precisa, não necessariamente está funcionando num desejo, né?
Lembra que o transe profundo é uma condição em que você decididamente não funcionava na região síndrome do físico, porque você não conseguia usar os seus sentidos físicos, né? O transe profundo era utilizado justamente porque naquela época ainda havia uma conexão muito forte entre o corpo denso e o corpo vital, então era impossível você ser iniciado e estar consciente vigília como hoje o é. Então eles colocavam justamente a gente numa consciência onde você poderia ficar totalmente à mercê ou à disposição, né, do iniciador que iria te conduzir à iniciação da época, que era estudar o mistério da natureza e etc. e tal, nas iniciações menores. Mas não necessariamente no mundo do desejo. E o corpo físico, né, não estava ainda tão preparado o suficiente como o é hoje para poder, diferentemente daquela época de hoje, a gente não estava preparado o suficiente. O corpo físico ainda não suportava isso, né, ou não tinha condição, né, que não fosse entrando em transe. Então, só depois da vinda do Cristo que ele fez todo o processo de limpeza do corpo de desejo da Terra, né, do mundo, né, que a gente conseguiu, que ele abriu o processo iniciático para tudo, né, rasgou o véu, né, isso aí. Depois da morte desses continentes pré-históricos e da diferenciação da humanidade em raças e nações na Atlântica, foi enviado a esses povos e essas nações, de tempos em tempos, um auto-iniciado em forma feminina, a qual deveria se converter na mãe do mestre para atender aquela era ou aquela época em questão, tá? Mas a gente vê que sempre, em todos os casos, houve um nascimento santo precedido de uma anunciação angélica, isto é, uma imaculada concepção, mas nunca uma concepção milagrosa como a gente ouve por aí. Vamos ver aqui alguns exemplos de nascimento que ocorreram no passado para ilustrar esses tempos anteriores, esses tempos antigos. A gente vai ver no Egito, a gente teve um mestre feminino que deu à luz Ísis, em referente data de 25 de dezembro, culminação do período do solstício de dezembro, e nasceu o sagrado bebê Horus. O solstício de dezembro se celebra no Egito com majestosas procissões e vívidas pompas, rendendo várias homenagens para a divina mãe Ísis e o seu recém-nascido filho Horus. No solstício de dezembro se celebra a Saturnália de Saturno, cuja influência predomina quando o Sol passa por Capricórnio. Este festival comemorava o matrimônio de Cibele, a Terra, e Atis, o Sol. Sua saída cerimonial da câmara nupcial representava o novo nascimento do místico, da iniciação. Pérsia, a gente encontra o Mitra, que nasceu também no referente dia 25 de dezembro. Igualmente, recebeu a homenagem e os presentes de homens sábios que profetizaram seu glorioso destino em serviço de seu povo. Foi possível observarmos até aqui, em todas as religiões de raça, e sem exceção a qualquer uma delas, se esperava por alguém que viria. Nós sabemos que tudo nesse sistema solar, ele foi criado por Deus e obedece às leis cósmicas perfeitas e também leis lógicas. Mas essas leis
elas vêm sempre revestidas em um universo de amor e de serviço desinteressado expressa por Deus. Veja então que em todo o nosso caminho evolutivo, os astros, os estelares e as hierarquias criadoras, que são conhecidas como hierarquias zodiacais, os Elohims, eles trabalharam harmoniosamente para que esses eventos que estão sempre baseados no movimento do Sol e ocorreram em tempos remotos, mas também ocorreu há mais de 2.000 anos atrás no nosso planeta Terra, que a gente vai ver. Podemos observar que ao longo do ano, o nosso céu à noite, nós vamos escolher, se você escolher a mesma hora e o mesmo lugar durante o mês, nós podemos verificar que o aspecto do Sol, ele não é o mesmo em todos os meses. Se nós abrirmos a nossa janela todos os dias e olharmos para o céu, todos os dias vão estar diferentes. No mesmo dia, na mesma hora, no mesmo lugar, ele vai estar diferente. Por quê? Porque a Terra, ela se move no espaço e durante esse percurso, ela vai ficando virada para zonas diferentes do céu, à medida que os meses passam. Se a gente vê o céu olhando daqui, ele não é o mesmo céu olhado de Campinas, olhado de Piracicaba, ou olhado de São Paulo, tá? E mesmo nos meses diferentes, assim, janeiro, fevereiro ou agosto, ele também é diferente. Mas este movimento, ele é repetitivo ano a ano. O tempo que a Terra demora para dar a volta completa em volta do Sol é de aproximadamente 365 dias e 6 horas. Tanto os diferentes lugares onde nasce e se põe o Sol, como o diferente aspecto do Sol durante os vários meses do ano, são explicados pelo movimento de translação da Terra em torno do Sol. Dizemos que o período de translação do Sol é um ano. Por exemplo, uma pessoa de 75 anos já deu, portanto, 75 voltas em torno do Sol. Por outro lado, nós sabemos que os vários meses do ano têm um clima diferente. Tem as estações, tá? Que é primavera, verão, outono, inverno, que caracterizam-se por tempos meteorológicos bem distintos. Frio, calor, florido. A duração do dia e da noite não são iguais. Note também que a órbita da Terra em torno do Sol não é uma circunferência exata, mas sim uma elipse. A gente já viu isso em apresentações anteriores. Mas sim uma elipse com o Sol ocupando um dos vértices da elipse. Ou seja, em um momento a Terra fica mais longe do Sol e em outro momento a Terra fica mais perto do Sol. Devemos compreender que os astros, eles são os órgãos de um grande ser, a quem designou pelo nome Santo de Deus, e que esses astros são também corpos de grandes espíritos. Em seu percurso pelo zodíaco, ano após ano, o astro mantém uma posição diferente com relação a cada um dos demais. Cada um desses astros é um organismo sensível, vivente e pensante. E isso é verdade, né? Porque a relação que tem com esses astros durante o percurso, a gente vê através da astrologia, né?
ele se mantém uma posição em relação ao outro, quadratura, conjunção, né? Sextil, a gente vê isso lá. E nesse turbilhão de movimento desses astros, vejamos um dos fenômenos que acontece, que é o solstício. O solstício, ele ocorre em uma época do ano em que um hemisfério recebe mais luz solar do que o outro. Nessa foto dá para ver isso. Devido ao ângulo de inclinação que a Terra possui em relação ao seu eixo. Com essa diferença de incidência de raios solares, o dia fica mais longo do que a noite. Quando o solstício de verão ocorre, ou então a noite fica mais longa na ocorrência do solstício de inverno. É importante verificar como essas leis do nosso universo são sempre aplicadas à medida que no decorrer da nossa evolução sempre houve a necessidade de aparecer salvadores, tanto para uma raça, uma nação ou para um determinado povo. Assim, sob a religião de raça, a humanidade cresceu e se desenvolveu pela obediência à lei. Agora, sob o regime vindouro de Cristo, o indivíduo elevar-se-á acima da lei, e ele próprio será a lei. Antes do advento de Cristo, todo impulso espiritual vinha ao indivíduo por meio da lua, como religiões de raça. Somente pela iniciação era possível entrar em contato direto com o impulso espiritual solar. Mais uma pergunta. Em relação à iniciação, que diferença vital causou a vinda de Cristo? A vinda do Cristo. Ele rasgou o véu do templo e abriu então a iniciação para todos que quisessem. É verdade, isso mesmo. Tá? Isso daí não precisou mais ter o processo de transe, certo? Não. Aí cabe a cada um fazer o caminho para a iniciação. Tem um trechinho que eu não sei se casa aí, né, mas que ele fala também no livro que todos os templos terrenos daí foram fechados, né? Esses templos de mistério, e que daí cada aspirante passou a ter que tecer o seu próprio traje de bodas, né, para poder seguir aí o seu caminho e entrar na próxima era. Com a vinda do Cristo, nós ganhamos o impulso espiritual direto do seu raio cósmico. Tá? Como o sistema solar é regido por leis cósmicas que regem a nossa evolução, então vamos falar aqui de 3 dessas leis cósmicas. A primeira lei cósmica é: todos os salvadores da onda de vida humana nascem na noite mais longa do ano. Para entender isso, temos que saber o seguinte: a época em que a Terra está mais próxima do Sol, lembrando que no hemisfério norte, lá em dezembro. Isto se dá devido à inclinação do eixo da Terra, quando seu movimento em torno do Sol faz com que a porção iluminada mais intensamente varia durante o ano, tá? Que é a incidência dos raios solares em ângulos retos. A gente vê aqui. No inverno, a intensidade é menor, no solstício de inverno. Porque nesse momento, o Sol atinge a sua maior declinação. Para o hemisfério sul, em julho,
o Sol vai declinando até alcançar o Trópico de Câncer. Agora, para o hemisfério norte, em dezembro, o Sol vai declinando até alcançar o Trópico de Capricórnio. Em outras palavras, o Sol atinge a sua declinação sul máxima no mês de dezembro, entre 20 a 24 de dezembro. O início dessa declinação sul máxima ocorre nos dias de 21 a 22 de dezembro, tá? Que é o inverno para o norte e o verão para o sul. Para o hemisfério norte, no dia 20 a 24 de dezembro, nós temos ali as noites mais longas do ano. 21 a 22 de dezembro, parece que o Sol fica cerca de 3 dias parados, tendo como referência, lógico, a Terra, nos seus próximos 23 graus e 23 minutos, e depois disso ela começa a subir e os dias vão aumentando pouco a pouco. Ou seja, no momento do solstício, temos a noite mais longa do ano para o hemisfério norte. E aí que a gente vê aquele fenômeno que é a noite fica mais longa durante esses 3 dias. E nesse período é que se inicia o renascimento da luz. O solstício de dezembro, ele marca o momento em que a vibração terrestre é a mais elevada e em que os raios cósmicos da vida crística estão entrando profundamente aqui. Por isso que a lei cósmica está atrelada a esse fato que a gente falou. Todos os salvadores da onda de vida humana nascem na noite mais longa do ano. Uma outra lei cósmica que a gente vai ver aqui é a vida de todos os salvadores da humanidade está baseada na passagem do Sol em torno do zodíaco. Nós sabemos que durante todo o ano temos a passagem do Sol por cada um dos signos do zodíaco. Isso para a gente é muito conhecido, né? Na astrologia. Essa passagem, ela é cíclica. Isso, por definição, está demonstrado que inicia-se em Áries e termina em Peixes. Estas passagens descrevem a vida de todos os salvadores da humanidade. E também, na passagem do Sol, em torno do zodíaco, descreve as provações e os triunfos do iniciado. E esse fato deu origem a uma conclusão muito errônea de que esses salvadores nunca existiram, né? Sendo apenas uma simples história de mitos solares, o que é uma inverdade. Todos os instrutores divinos enviados à humanidade são caracteres cósmicos e os passos de suas vidas estão de acordo com o caminhar dos astros e contém, por assim dizer, uma biografia antecipada deles. Todos vieram com luz e conhecimento espiritual para ajudar o ser humano a encontrar Deus. Portanto, os acontecimentos de suas vidas, estão de acordo com o portador físico da luz, o Sol, e encontra aí a sua peregrinação através do ano. O movimento da Terra, de precisão dos equinócios, o equinócio de março, ele estabelece o símbolo do Salvador. A gente vê isso, esses instrutores divinos que são enviados à humanidade, como ele fala aqui, né? E fala que ele tem uma biografia antecipada. A gente vê o caso de Jesus, que em vidas passadas, ele, né, foi outro ser humano até chegar a nascer como Jesus. Uma outra lei cósmica aqui
que fala que todos os salvadores nascem de uma virgem imaculada. Sempre ouvimos a história de como a noite mais santa do ano, nosso Senhor e Salvador, imaculadamente concebido, nasceu de uma virgem. O que isso quer dizer, né? Na verdade, o que ocorre é que na noite em que o sol começa a sua jornada em direção ao norte, na noite de 24 para 25 de dezembro, depois de atingir a sua máxima declinação ao sul, ou seja, depois de chegar até o Trópico de Capricórnio, o signo de Virgem, que é a Virgem Celestial, a Rainha do Céu, está no horizonte astrologicamente o seu signo ascendente. Portanto, nosso Senhor e Salvador, ele nasce de uma Virgem sem intermediários, sendo daí concebido imaculadamente. Assim, todos os salvadores da humanidade nasceram de uma Virgem imaculada, quando a obscuridade era maior entre a humanidade. Assim como o sol de cada ano nasce e começa sua jornada na noite mais longa do ano. Quando o signo zodiacal de Virgem, a Virgem, mantém sobre o horizonte em todas as latitudes entre 22 e 24 horas, e a noite santa, que é o dia do dia 24 para 25 de dezembro. Então, esta é mais uma das leis cósmicas que fala que todos os salvadores nasceram de uma Virgem Imaculada, como é o caso de Jesus, né? Isso está escrito nos evangelhos, que a gente pode acompanhar. E ele nasceu de uma virgem, nasceu numa manjedoura, que é o lugar de alimento. E é interessante que a palavra em latim praesépio, que foi traduzido para a gente como presépio, que todo mundo conhece, né? É um lugar improvável para o nascimento. E, portanto, é um lugar onde poucos sabiam que Jesus nasceria numa manjedoura, num lugar desse. E ali a gente vê que havia representado também o boi, o cordeiro e o jumento. E uma verdadeira interpretação da lenda do Natal, ela requer, antes de tudo, um entendimento. Por mais obscuro que ela seja, o nascimento do menino Jesus na manjedoura, no estábulo entre os animais, ele simboliza o nascimento da consciência de Cristo dentro do ser humano. Depois disso, é bom a gente falar um pouquinho da Anunciação. A gente vai ver aí que ele está aqui, e foi enviado por Deus, o anjo Gabriel, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. A gente sabe que a Anunciação, ela precede todos os graus da iniciação mística cristã. Isso a gente vai ver a Anunciação mais à frente. E eu queria perguntar uma coisa. Alguém aqui sabe quantos e quais são os graus de iniciação mística cristã? São 9, né? São 9. Alguém sabe quais são? Agora todos não, mas vamos lá. O batismo, aí eu acho que tem a Anunciação, a Imaculada Conceição. Anunciação, não. Não? Então vai. Então é batismo, tentação, transfiguração,
última ceia e o lava-pés. É isso, Ângela? Eu vou passar. São 9 realmente. Getsemane, o estigmata, crucificação, ressurreição, são essas? A Imaculada Concepção, né? Tem a fuga para o Egito, o batismo, a tentação, a transfiguração, Getsemane, que é o jardim da aflição, né? A crucificação, a ressurreição e a ascensão. Então, a gente vê aí no trecho da Bíblia, né, isso que a gente acabou de ver aí, né, você sabe que a Bíblia foi dada pelos anjos do destino, né, e ela fala aí sobre o relato da anunciação e do nascimento de Jesus. A gente vai encontrar isso muito no Evangelho de São Lucas, né, o único, e no primeiro capítulo, né, do Evangelho de São Lucas e no segundo capítulo do Evangelho de São Mateus. Pela primeira vez, Maria compreendeu totalmente o seu destino, como a gente vê aí, né? E ela viu que a maneira como ela foi escolhida, ela entendeu essa maneira como ela foi escolhida para dar à luz a esse ser, por meio de quem o Senhor Cristo, o Salvador da humanidade, viria à Terra. E quem foi o professor e o iniciador de Maria, nada mais foi do que o belo e gentil, e terno, simpático Gabriel. E é um barato, porque ele esteve presente junto de Maria durante toda essa vida que ela teve aqui no planeta Terra. O Gabriel é um anjo que guarda e guia o espírito da maternidade no mundo inteiro. Ele envia anjos para abençoar toda mãe em perspectiva. Esses mensageiros angélicos, eles cuidam e dirigem um espírito determinado para cada mãe e o lar onde ela vai encontrar a corporificação. Olha que legal, né? As enfermeiras das maternidades nos hospitais são frequentemente iluminadas pela luz de faces angélicas e perfumadas pelas preces de bênção dos anjos atendentes. Às vezes, essas enfermarias, elas recebem santificação dobrada pela presença do próprio anjo Gabriel. Todas as canções de ninar e de acalanto, compostas por inspirados músicos através dos tempos, acham-se sintonizadas na nota-chave musical de Gabriel. Desde a sua infância, a sua pequena infância, né, Maria, ela foi cercada por esse amor e por esse cuidado, pois ela estava destinada a tornar-se perfeito e exemplar modelo de maternidade para todas as mulheres. Muitas e variadas foram as experiências de alma a ela dada sobre a tutela do anjo Gabriel. Essas experiências atingiram suprema culminância na onda gloriosa da Anunciação. Entre os primeiros iniciados cristãos, não era a pessoa de Maria que era adorada, glorificada e exaltada. O objeto de veneração era a emanação feminina do Cristo cósmico que é inata, potencialmente divina dentro de cada ser humano, e a realização pelo qual é o supremo trabalho da iniciação. Então, o princípio feminino é criador na natureza. Deste modo, a anunciação angélica era que a Virgem ou Mãe Santa daria a luz ao menino. Então, a anunciação, ela deve ser compreendida, né, como o nascimento do Cristo místico no coração do ser humano regenerado. O próximo passo, que é a primeira dos 9 passos, né, é a Imaculada Conceição. Né? Então, aqui tem um trecho da Bíblia que nos foi dado pelos anjos do destino também, porque está na Bíblia, né? Sobre o relato do nascimento de Jesus, tal como foi exposto no 2º capítulo do Evangelho de São Lucas. Lembra que a doutrina da Imaculada Conceição, ela é explicada popularmente e diz que
há 2000 anos atrás, 2022, Deus, de um modo milagroso, fecundou uma virgem de nome Maria. Em seguida, ela trouxe ao nascimento o menino Jesus, um ser que, consequentemente, era filho de Deus, diferente de qualquer outro homem. A gente vê que na mente popular existe aquela crença de que este caso é único na história do mundo. E isso não é verdade, tá? Este não é o único caso que existe na história da humanidade de nascimento. A gente sabe que toda grande alma que veio ao mundo, ela veio para viver uma vida de sublime santidade, como o que se exige para a iniciação mística cristã, que renasceu através de pais de imaculada virgindade, e não estavam dominados pela paixão durante o ato gerador. É uma verdade que semelhante atrai semelhante. E antes de qualquer um se torne um salvador, ele precisa ser puro e ser sem pecado. Sendo puro, não poderá nascer de um vilão. Terá que nascer de pais virgens. No entanto, a virgindade a qual nós nos referimos não diz respeito a uma mera condição física. Não há virtude inerente à virgindade física, pois todos a possuem no início da sua vida. Não importa qual vil possa ser a inclinação de sua natureza. A virgindade da mãe do Salvador é uma qualidade de alma que permanece sem mácula, apesar do ato físico da fecundação. Quando as pessoas efetuam o primeiro ato sexual sem o desejo de ensejar vida ao novo ser, meramente para a gratificação de sua luxúria, perde a única virgindade física que possuíam. Mas quando os pais, unidos num espírito de prece, oferecem seus corpos no altar do sacrifício, com o propósito de favorecer o nascimento de uma alma com um corpo físico necessário à época atual, assim obter um maior desenvolvimento espiritual, sua pureza de sentimento preserva a virgindade e atrai, então, uma nobre alma para seu lar. Seja a criança concebida em pecado ou de forma imaculada, de acordo com a sua própria e inerente qualidade de alma. Infalivelmente será atraída para pais de natureza semelhante à sua. Se o filho de uma virgem preconiza com essa alma, teve uma existência de elevada espiritualidade nos renascimentos anteriores. Ocorre somente após o aspirante à vida superior ter se dedicado a viver em obediência à lei espiritual e ao Espírito do Cristo em terra. Para o aspirante à vida superior, veja que tanto a Anunciação como a Imaculada Concepção são passos marcantes na vida do aspirante. A Imaculada Concepção é a mais elevada aquisição da humanidade. É a ponte dourada que liga a nossa onda de vida humana à nossa onda de vida dos anjos. Maria atravessou essa ponte antes de ser considerada digna de tornar-se modelo perfeito para exemplificar o sagrado mistério da Imaculada Concepção. A Imaculada Concepção, ela pode ocorrer somente após um aspirante à vida superior ter se dedicado a viver em obediência à lei espiritual e ao Espírito interno de Cristo. Como a gente já falou, há 9 graus definidos na iniciação mística cristã.
começando pelo batismo, o batismo é a parte introdutória, mas a Imaculada Conceição também precede a todos eles. Veja que o intervalo entre a Anunciação e a Imaculada Conceição é um período de provas, quando o aspirante precisa ser preparado no que tange ao uso de seus poderes espirituais despertados. As provas consistem em averiguar se ele utilizará seus poderes para benefício próprio ou se os devotará para promover o bem dos outros. Nesse estágio, muitos vacilam e nunca passam além do primeiro estágio, que é a anunciação. Um exemplo de alguém que foi o bastante para alcançar o segundo passo, que é a Imaculada Conceição, foi Maria, a mãe de Jesus. Podemos ver isto quando ela proclama: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, pois ele me contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora e para sempre me considerarão bem-aventurado. Foi por meio da exaltação do princípio feminino que Maria se tornou a noiva do Espírito Santo. Uma sublime experiência similar espera cada um e a todos que decidem seguir os passos que conduzem até a Imaculada Conceição. Passos que foi percorridos por muitos daqueles que já estão à nossa frente e que nos deixou o caminho aberto para seguir seus passos. Virgem Maria era da mais elevada pureza humana. Por isso ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. É uma alta iniciada que ao longo de várias vidas preparou todos os seus corpos para cumprir a elevadíssima missão de receber em seu sagrado ventre o mais alto iniciado da onda de vida humana, Jesus. Maria cumpriu a sua missão imaculadamente, não estando sujeito à influência da lua, nem dos anjos caídos, nem dos desejos insidiosos. Falar de Maria, a gente precisa falar um pouquinho também de José. Ele fala: ora, a concepção de Jesus Cristo ocorreu desta maneira, sendo Maria sua mãe, noiva de José. Antes que se ajuntasse, ela foi achada grávida pelo Espírito Santo. José, seu noivo, sendo reto e não querendo infamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Tendo, porém, meditado nessas coisas, eis que um anjo do Senhor lhes apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber em casa Maria como tua mulher, pois o que nela foi gerado é de um espírito. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará seu povo os pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que dissera o Senhor pelos profetas. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Tendo José despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, e não a conheceu enquanto ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, nós temos aqui um outro exemplo, né, de quem que alcançou o segundo passo, a Imaculada Conceição, que foi José, pai de Jesus. Veja que José é um elevado iniciado também, capaz de realizar o ato de fecundação como um sacramento, o sacro ofício, sem nenhum desejo ou paixão pessoal. Maria e José tiveram um matrimônio
e não um casamento. José era um ser com visão da região etérica e do mundo do desejo. Filho da luz, esforçando-se por edificar o templo místico de acordo com o modelo divino que lhe foi dado por nosso Pai no céu. José, o carpinteiro, a grega é tecton, foi um construtor na linha cósmica. Ele trabalha construtivamente com as leis da natureza. Ele se acha qualificado para ajudar e dar nascimento a uma grande alma, que foi Jesus de Nazaré. Agora nós vamos esclarecer um pouco sobre a estrela de Belém. Quando a gente fala em estrela de Belém, a gente fala do sol. Nós vamos ver nos tempos antigos, nos tempos de mistérios, os hierofantes ensinavam a seus discípulos que no sol há uma força tanto espiritual quanto física. Vou fazer mais uma pergunta. Quem é o corpo denso do Deus visível, ou do sol visível, ou do sol físico? Alguém sabe? É o próprio corpo de Cristo. É o Cristo cósmico. E a gente vê aí que os grandes iniciados, como José, Maria, Jesus de Nazaré, por serem puros de coração, eles trazem consigo um conhecimento de Deus. E esse conhecimento, ele encerra em si a majestade do nosso Deus solar, cujos poderes estão por trás do sol físico, do sol visível. A glória do nosso Senhor Deus solar é muito pouco avaliada pela humanidade. E nós, como seres humanos, como os estudantes, principalmente, de uma escola como a Rosa Cruz, nós não somos agradecidos pelo seu enorme sacrifício que ele faz. Veja que nós temos o sol físico. Ele é regido pelo Cristo cósmico e é o campo de evolução de seres elevados. Ele é responsável por toda a energia física. Já o sol espiritual é onde está o Cristo cósmico, de onde se irradia o impulso espiritual. É nele que vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Ele é invisível, aos nossos olhos mortais. O sol central, ele é também chamado de espírito de Vulcano. Se diz no ocultismo ser o corpo do Pai. Ele é a fonte invisível de tudo o que existe em nosso sistema solar. O nosso Sol físico, atualmente, nós não podemos olhar por muito tempo diretamente para ele, pois isto acabaria nos cegando. Mas nós podemos olhar os seus raios que são refletidos pela Lua. O Sol espiritual, no passado, nós não podíamos receber um impulso espiritual direto. E nós não sabíamos como fazer aquilo. Por isso, esse impulso espiritual, ele era enviado por meio da Lua, por mediação de Jeová. E é aí que onde surge a origem, onde teve a origem das religiões de raça. Mas somente pela iniciação era possível receber o impulso espiritual que vinha diretamente do sol. O espiritual, que a gente vai ver aqui, que é o sol da meia-noite de 24 de dezembro, que é a estrela de Belém. Como a gente viu anteriormente, nos tempos antigos, todos aqueles que estavam prontos à iniciação se reuniam em volta dos templos em certas épocas. E a noite mais longa, que era a mais propícia para esse ritual iniciático, pois nesse tempo havia maior impulso espiritual e as chances eram as melhores. Isso acontecia na noite santa, a que chamamos Noite de Natal.
e ali realizavam-se as cerimônias e os candidatos entravam em trânsito. Ali, o candidato não podia receber uma iniciação acordado ou em seu perfeito estado de vigília. Por isso tinha que estar em transe. Quando a sua percepção espiritual era despertada, eles podiam ver através da terra, que, por assim dizer, tornava-se transparente. E assim podiam ver o sol da meia-noite, a estrela. Mas Cristo, quando veio, ele alterou as vibrações da terra. E desde aquele tempo, continua alterando essas vibrações o tempo todo. Ele rasgou o verbo do tempo. E o local de iniciação estava acessível a quem quisesse. Agora, o ingresso no templo para a escalada iniciática é feita conscientemente para todos os que ali queiram entrar. Acontece sempre à meia-noite de 24 de dezembro, para os povos do hemisfério norte, onde nasceram todas as religiões atuais. O Sol está diretamente abaixo da Terra e as influências espirituais são fortíssimas. Em determinado momento, nesta noite, a todos que desejarem pela primeira vez dar um passo na iniciação, pois somente pela iniciação era possível receber o impulso espiritual direto do Sol, e seria muito mais fácil se porem em contato consciente com o Sol espiritual, que é o Sol da meia-noite, a estrela de Belém. Viam com os olhos espirituais o Espírito do Sol, o Cristo, o Salvador espiritual. Outro tema relacionado com a estrela de Belém é a visita dos Reis Magos. Agora aqui eu faço uma pergunta. Quais foram os meios, ou que meios, os 3 Reis Magos utilizaram para ir até Jesus recém-nascido? Alguém sabe? Que meio que ele utilizou? Eles foram guiados através da astrologia, né? Usaram, aliás, a astrologia para serem guiados. E, inclusive, eles viram com a visão etérica. Isso mesmo, né? Uhum. Agora a gente vai ver aqui como eles são conhecedores da astrologia, né? Historicamente, não se sabe exatamente quantos eram os Reis Magos. Dizem que foram 3, porque entregaram 3 presentes, mas isso é somente uma especulação, né? Quem titulou esse número 3 foi o escritor inglês Beda, que também lhe deu o nome de Gaspar, Melchior e Baltazar. Mas uma coisa certa, tá? Eles eram astrólogos, tá? E também conhecidos como os sábios do Oriente. Possuíam uma elevada estatura espiritual, isto é, era provada pela forma ou pela maneira com a qual eles encontraram Jesus, né? A maneira como eles chegaram até Jesus. Segundo os livros da história do mundo, especialmente os historiadores gregos, Heródoto e Xenofonte também, né? Os magos eram de uma casta sacerdotal muito conceituada, tá? Que se ocupava da medicina e da astronomia. É interessante verificarmos como esses magos, eles sabiam do nascimento do Salvador, porque eles procuravam pelo Messias, nosso Senhor, Salvador, o nosso Redentor. Como sábios e astrólogos, eles sabiam que o Salvador seria chamado de Cordeiro de Deus, pois viria ainda na era de Ares, né? A era do Cordeiro. Também sabiam que Jesus nascia de uma virgem numa manjedoura, um lugar onde se davam alimentos aos animais, onde aí surge a representação pelos bois, pelo cordeiro, pelo jumento, tá? Ou seja,
olhando os céus e fazendo os cálculos, eles sabiam que o nascimento de Jesus se daria durante o solstício de dezembro, na noite mais longa do ano, quando o Sol entra no signo governado por Saturno Capricórnio. O oposto a Câncer, governado pela Lua, quando esse signo está no meio do céu, no zênite, e Virgem está no horizonte oriental. Outro conhecimento fundamental que os magos tinham era que na noite em que o Sol começa a sua jornada em direção ao norte, na noite de 24 para 25 de dezembro, depois de atingir a sua máxima declinação sul, ou seja, depois de chegar até o Trópico de Capricórnio, né, o signo da Virgem, o signo de Virgem, da Virgem Celestial, a Rainha do Céu, está no horizonte, astrologicamente, o seu signo ascendente. Isto é, nosso Senhor e Salvador nasce de uma Virgem, sem intermediário, sendo dali concebido imaculadamente. Sabiam que todos os salvadores da humanidade nascem de uma Virgem. Quando a obscuridade era maior entre a humanidade, assim também como o Sol de cada ano nasce e começa a sua jornada na noite mais longa do ano, né? E a noite de 24 para 25 de dezembro. Né? Os reis magos, eles eram conhecedores das escrituras sagradas. Eles sabiam, tá, das profecias citadas no Antigo Testamento, que sempre apontava para alguém que viria. Ou seja, eles sabiam que todas as religiões de raça, sem exceção alguma, indicava alguém que viria e que seria um sol espiritual para salvar a humanidade das influências separatistas das religiões de raça. Temos aqui, a gente vai deixar aqui 2 exemplos, né, de passagem bíblica do Antigo Testamento. Por isso, o próprio Senhor nos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Uma outra passagem é porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre seus ombros e ele se chama Conselho Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Então veja aí que são 2 passagens do Antigo Testamento, mas se a gente procurar no Novo Testamento, nós vamos encontrar também várias passagens que mostram o conhecimento desses reis magos. Quando os reis chegaram para adorar o menino recém-nascido, veja aí qual foi o tipo de, a gente vai ver qual foi o tipo de reverência que eles fizeram a Jesus. E foi através dessa reverência a gente vai poder saber qual a estatura espiritual que esses 3 seres conseguiram atingir, tá? Nós sabemos que a senda de preparação, ela antecede ao caminho da iniciação. Nós temos um período de preparação para a gente poder iniciar o caminho da iniciação. E assim, através da perseverança, da devoção, da observação e do discernimento, nós vamos nos preparando na senda, pois essas qualidades é que sensibilizam o nosso corpo vital. Perseverança e devoção, elas capacitam os éteres químicos e de vida, os 2 éteres inferiores, a cuidar das funções vitais do nosso corpo dentro durante o sono. Espiritualizando, quando a gente espiritualiza os 2 éteres superiores, através da observação, do discernimento, nós somos capacitados a separá-los e levá-los conosco quando a gente sai junto com os veículos superiores. Através do exercício da concentração e da retrospecção, nós vamos trabalhar para o desenvolvimento da visão e da compreensão espiritual. Uma vez conseguido fazer esse exercício, e só assim
executaremos o exercício de meditação, que nos ajuda a entender tudo o que se refere ao objeto assim criado através da concentração. Depois de conseguirmos fazer o exercício da meditação, só depois disso é que podemos partir para a contemplação, onde aprendemos a mantermos o objeto ante a visão mental e deixar que a alma dele nos fale. E por fim, aprendemos a praticar a adoração, onde nos unimos à fonte de todas as coisas, alcançando assim a maior altura possível de realização pelo ser humano, até que chegue o tempo em que essa união se torne permanente, ao fim do grande dia de manifestação. Então veja aí, tá, que foi a adoração que os magos praticaram como reverência a Jesus, ou seja, o passo final da mesma prática que nós devemos aprender a executar nesse grande dia de manifestação. Imagine então a consciência, a tamanha consciência da amplitude espiritual que eles puderam ver e reconhecer quando eles encontraram aquela criança recém-nascida. Por isso é que isso não poderia acontecer no mundo físico. Vejamos então aqui quais foram os 3 presentes dos reis magos. Tá? Os 3 presentes foram levados por ele, conforme diz a lenda, né? Ouro, mirra, incenso. O que isso significa de cada um, né? Bom, o ouro é o símbolo do espírito. A mirra é o símbolo da alma, que é a essência anímica que se extrai das experiências do corpo. Mirra é o extrato de uma planta muito rara. Incenso é o símbolo do corpo, substância física volátil, usada muitas vezes em serviços religiosos. Serve de veículos a influências invisíveis. Os 3 presentes, tá, ou dádivas, têm a ver com a exortação de Cristo quando ele diz: se queres seguir-me, vai e vende tudo o que tens. Nada guardes para ti. Se seguir o Cristo, não o Cristo externo, mas o Cristo interno, e a tudo renunciar, deve renunciar o corpo, alma e espírito, tudo em prol da vida superior. Ver a lenda de que cada mago representa uma raça distinta, com a passagem bíblica que diz: diante dele todo joelho se dobrará e toda língua louvará, e todos converterão suas lanças em arados e suas espadas em foices. Quer dizer que no devido tempo, quando cada um estiver desenvolvido o seu Cristo interno, o Cristo interno guiará a evolução humana. Será o nosso guia seguríssimo, nosso mestre, para seguirmos na era de Aquário e ali à frente. No devido tempo, cada um será guiado a ele pela estrela. O outro ponto que a gente queria colocar é sobre a Epifania do Senhor. Tá? O que significa a Epifania do Senhor? Alguém sabe? A Epifania do Senhor, ela fala lá como manifestação ou proclamação. É a culminação dos 12 dias santos. É a preparação do ser humano crístico, né? Essa preparação, ela fala lá que leva 4 semanas. A primeira semana é de oração e meditação, a segunda é de pureza e transmutação, a terceira, despertar e espiritualizar a mente, e a quarta, que é sublimação e unificação. Tudo lá no nosso site com Cori Meline. Isso mesmo. Ela tem um livro maravilhoso que está lá no nosso site, prontinho já. Bom, é isso mesmo, Felipe. Certíssima, tá? Que significa a manifestação e a proclamação, tá?
representa aqui a manifestação de Cristo como o enviado de Deus Pai, quando o Filho do Criador se dá a conhecer ao mundo, diante de quem todo joelho se dobraria, a quem toda língua louvaria, aquele que uniria todas as nações debaixo da bandeira da paz e da boa vontade, aquele que levaria os seres humanos a converter suas lanças em arados e suas espadas em foices. A festa da Epifania, como falou a Sueli, é a culminação dos 12 dias santos. Observa-se no último dia, no dia de 6 de janeiro. Então, a Epifania comemora a chegada dos Reis Magos para depositar seus presentes aos pés do menino Jesus. Os Reis Magos, que são sábios do Oriente, representam as raças branca, amarela e negra, ou seja, representam toda a humanidade, guiado pela estrela ao Salvador do mundo. Legal, né? Os 3 presentes dos Reis Magos que eles levaram representam o corpo, a alma e o espírito. Então, seus presentes, eles representam a suprema dedicação ao Mestre. A mirra, né, significa a amargura da dor e da tristeza antes que a natureza inferior do aspirante haja sido transformada. Representa a pureza, um atributo essencial da alma e um requisito primordial para o processo de regeneração por que passa o aspirante em seu caminho. O incenso, ele significa a essência anímica, o caminho da transmutação até chegarmos à pureza. Representa a espiritualização do corpo, agora o serviço do eu superior. O ouro significa o espírito que refina a natureza inferior e finalmente a submete, alcançando sua perfeita aparência, e representa a sabedoria adquirida com essa espiritualização. Então, cada aspirante à iniciação cristã, a seu tempo, terá que enfrentar as diferentes estações da vida dolorosa ou o caminho do sofrimento que conduz ao Calvário, e experimentar no próprio corpo as dores e as agonias sofridas pelo Cristo na sua primeira vinda. A iniciação é um processo cósmico de iluminação e evolução. Por isso, as experiências de todos são semelhantes nos principais acontecimentos. Todo místico conhece a vida de Jesus e de Cristo Jesus através de suas experiências pessoais. Ou seja, os acontecimentos da vida de Cristo representam etapas sucessivas na senda da preparação que antecede o caminho da iniciação. Eu achei muito linda essa lição e eu queria só deixar aqui umas simbologias, né, que a gente encontra durante essa passagem de estudo da estrela de Belém. A gente sabe que a Sueli já falou do livro da Corinne Line, tá? Que é o Mistério dos Cristos. Podem encontrar várias simbologias que ali tem, tá? A estrela Belém é o espírito do Sol, Cristo cósmico, tá? A manjedoura é o nascimento da consciência crística. Belém se traduz como a casa do pão. Herodes, nessa história toda, ele representa a natureza inferior do ser humano. Os 3 reis magos, eles têm o ouro, que é o espírito, a mirra, a alma, o incenso é o corpo. Gaspar era bem idoso. Melchior era de meia idade. Baltazar era bem novo. Isto, que é a idade, né, ela simboliza esotericamente a conquista já realizada na evolução. As almas velhas são consideradas as mais evoluídas e as mais jovens
as que ainda têm um caminho evolutivo muito longo à sua frente. Os 3 reis magos também representam as cores branca, amarela e negra. Eles representam as 3 raças, mongólica, a negra e a caucasiana. Finalizando, eu queria deixar um texto aqui que eu achei muito bonito e muito ilustrativo. O nascimento místico de um construtor é um evento cósmico de grande importância e, portanto, não é surpreendente que seja retratado no céu de ano a ano, mostrando um simbolismo gráfico no grande mundo ou no macrocosmo. O que finalmente se realizará dentro do ser humano, que é o pequeno mundo ou o microcosmo. Todos nós estamos destinados a obter as experiências nas coisas que Jesus também obteve, incluindo a Imaculada Conceição, que é um pré-requisito para a vida dos santos e dos salvadores em seus mais variados graus. Compreendendo esse grande simbolismo cósmico, compreenderemos mais facilmente a sua aplicação no ser humano individual. Assim terminamos mais uma apresentação e agora ouviremos a oração Rosa Cruz. E eu deixo aqui o meu agradecimento a todos, desejando que as rosas floresçam em vossa cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade.